Bora, fiel, para as análises do Vessone sobre o empate de ontem contra o Vasco. Eu vou procurar separar aqui somente as falas do Vessone. Claro que vai ter uma intervenção ou outra, mas o foco vai ser o Vessone. Ele manda muito bem. E comenta aí ao final do vídeo se você concorda ou não com as palavras do Vessa. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiro explicar essa briga do Dorival com o torcedor. Por que ele fala o torcedor? Eu já estou marcando esse cara há um bom tempo. Atrás do gol dos bancos de reservas ficam as cadeiras cativas, os proprietários de cadeiras. Elas não são, ninguém é dono, mas você aluga por 1 ano, 3 e 5 anos. Então aquele cidadão ali, que ninguém sabe quem é, ele é dono daquela cadeira, ele está lá todo o jogo. Por isso que virou uma coisa pessoal mesmo. Não é que o cara ontem pegou e comprou o ingresso e ficou ali. Não, ele vai estar sempre ali. Todo jogo. Porque todo jogo é daquela cadeira. Tem o nome seu na cadeira. Então ninguém tira enquanto o cara alugar 1, 3, 5 anos, depende do contrato que ele fez. Aliás, eles pagam caros, se eu não me engano, é 700 pau por mês para você ter uma cadeira lá. E aí você não precisa do ingresso, mas a cadeira é sua. Ok. Então isso é explicado. Pelo visto é o embate dele com esse cara já há um bom tempo, o cara tá sempre lá. A outra coisa, vamos lá, o jogo em si. Ele assume o que pra mim é a essência do jogo. Ele assume que o Dorival, Lucas Silvestre, Pedro Soteiro, seu outro auxiliar, enfim, Raoni, que é o chefe do scout do Corinthians, todos eles estão aqui, ó, no bolso de Fernando Diniz. Para mim, o jogo, a essência do jogo é essa. O Corinthians simples. E ele fala, é até difícil de explicar. Se ele não tem a explicação, é difícil até da gente ter. A verdade é que ele em nenhum momento encontra uma solução para que o Vasco, para a maneira que o Vasco se portou, para o sistema tático que o Vasco colocou em campo. Ele foi travado do começo ao último minuto, não teve nenhuma outra alternativa para aquilo. Ele tinha algumas, pelo menos tentativas, a gente não sabe se ia dar certo ou não. Sei lá, faz 3 zagueiros, espeta os 2 laterais como ala e tenta abrir o jogo. Ou o Bidu é um cara construtor do lado esquerdo, põe o Bidu pro meio, joga um lateral qualquer, o Angileri lá pra lateral, põe o Bidu no meio, já que você não tinha mais o Bidon, não tinha mais o Garro. Então assim, eu acho que esse foi um jogo que pra mim a parte tática... E quando deu 5, 10 minutos do primeiro tempo, eu virei para um amigo meu e falei assim, ó, pode esquecer o jogo de hoje, não vai acontecer nada. Porque era meio nítido que o Corinthians estava tentando propor estava completamente mapeado. O Fernando Diniz marca com o Nuno ali a saída do Bidu, que é uma saída forte que o Corinthians tem do lado esquerdo. E aí você ainda tem jogadores muito mal fisicamente ali, que não estão conseguindo transpor marcação, com muita dificuldade. O Garro, o Yuri Alberto parece estar com dificuldade até para andar durante o jogo. Você percebe os movimentos dele não tão naturais. E aí entra algumas outras coisas que o Dorival pega e capricha, né? Então, você já tá bloqueado, você já tá com um monte de problema tático, tá claro que você tá completamente travado de tudo que você trouxe para campo e o seu adversário fez ao contrário. Aí você começa a fazer um monte de bobagens. Então, assim, ele sai com um time com o Ranieri de volante, que aliás eu não entendo porque que o Ranieri fica baixando para terceiro zagueiro, ele esquece que é meio campista e vem para terceiro zagueiro o tempo inteiro, e eu não sei se é uma ordem do Dorival, se ele faz isso inconscientemente, para mim fica completamente desnecessário, mas até eu aquele de volante, aí ele põe o Martínez na esquerda e o Bidon na direita, fica os dois tortos, os dois não tem o campo, por que é o normal você pôr nesse triângulo que você faz, que é um volante 2 assim, o que você faz? Você põe o canhoto para a esquerda para que ele tenha todo o campo para ele trabalhar o jogo, pensar o jogo, e você põe o destro na direita para ele olhar para o campo inteiro e fazer o que ele tem que fazer, seja para saída de bola, para tocar para o lado, para uma enfiada de bola. Ele inverte, e eu não me pergunte o porquê. Era Bidon na direita, Martínez na esquerda. Não faz o menor sentido, ficavam os dois tortos assim. Aí o Garro sem a mínima condição. Então a opção dele foi de não ter o Bidon, como foi os 2 jogos com o Cruzeiro, de meia, ele põe o Garro e traz o Bidon para trás, que é o que a gente falou no programa de ontem. Ele acabou fazendo isso, mas o Garro sem condição. Na frente o Yuri vivendo um momento completamente ruim, com uma parte física claramente sentindo também, e o Memphis, o único que ainda tentava alguma coisa, mas também bem marcado, e não conseguia fazer nada. Aí o Dorival fez tudo isso.
Você fala assim, cara, acabou o primeiro tempo, eu não dei um chute no gol, não aconteceu nada. E aí todo mundo já no intervalo, rede social, no estádio, pô, ele dá pra fazer isso, tenta fazer aquilo e tal. Aí voltam os 11 pro campo. Aí você fala, não é possível que depois que um treinador assiste 45 minutos de nada, dentro da sua casa, ele vai voltar com o mesmo time. Voltou. Deu 4 minutos, vem 2 caras pra lateral do campo. Eu falei, ou eu tô em outro planeta, ou o treinador teve 15 minutos para conversar com os seus jogadores, não faz a troca, dá 4 minutos, vem 2 caras para entrar. Assim, a única coisa que me vem na cabeça é ele não teve coragem de chegar pros caras, ó, vou te tirar no intervalo, porque os caras ficam bravos no intervalo, né? Tá ali no olho, a jogadorzada fica brava. Só essa explicação, porque 4 minutos depois os caras entram, eu não tenho explicação. Aí troca. O Ranieri entra de primeiro volante. Nunca fez primeiro volante na vida dele. E ainda entra todo descompensado, desconcentrado, errando o passe. Parecia estar meio bravo de ter sido reserva. E entra o Carrilho entrou completamente descompensado, assim, desconcentrado. Não sei se ele ficou bravo de ter sido reserva. Enfim, tem edits rodando aí pela internet, joga, assim, chutando bola errada pra fora, tentando dar passe simples, que ele sempre acerta, errando o passe, enfim, entrou completamente perdido. E aí nada acontece, aí o que ele faz? O único menos problemático do time, o único menos problemático era o Bidon. Ele vai e saca o Bidon do time. Aí ninguém entendeu nada no estádio. Peraí, ele era o melhorzinho, o único que tentava alguma coisa, sacou o Bidon. Depois, o que ele faz? Saca o Garro. Ou seja, os únicos 2 que talvez pensariam um pouco mais no jogo, ele tira os 2. Aí você não tem mais ninguém. E aí você fica com Memphis, Yuri, Vitinho, um monte de gente na frente, os volantes pra trás, um buraco no meio e nada acontece. Tirou o Memphis também, né? E depois ainda... e pra finalizar, tira o Memphis e deixa o Yuri. O estádio veio abaixo. Porque a gente olhando pro estádio, o estádio inteiro fala, vai sair o Yuri, né? Tem alguém na beira do campo, é o Yuri que vai sair. Aí, ao invés de ele põe o Dieguinho aberto, que também não adiantou nada, o menino da base, e aí ele tira o Memphis. Aí o argumento dele, não, a bola parada. Sim, é verdade, o Yuri Alberto ajuda a bola parada. Eu olhei aqui, tem 3 centímetros de diferença um pelo outro ali. 3, 4 centímetros de diferença. Não ia ser isso que ia mudar. Nessa hora você tem que pensar na parte ofensiva. Você está dentro da sua casa, você pensou na bola aérea defensiva para manter o Yuri 90 minutos e tirar o Memphis, que ainda tentava um probleminha ou outro para a zaga do Vasco. Então, assim, é daqueles dias, aquelas noites que o treinador, ele é muito parte integrante, a comissão técnica é muito parte integrante, um time que não tinha força para se impor, para pressionar, para tomar bola, e 2 coisas que ficam para mim de tudo isso. E aí vocês depois podem também explorar isso. O Vasco faz um grande jogo, tudo que o Diniz travou, o Corinthians conseguiu não fazer gol no Vasco, o Vasco tomou gol nos últimos 10 jogos. 10 jogos tomando gol seguido. E aí o Diniz vem na coletiva e fala, foi a nossa melhor partida, talvez, no ano defensiva. Olha aqui que o Corinthians conseguiu. Não só não fazer gol, como escutar isso do Diniz. Então, essa é uma coisa que é preciso deixar claro. O Diniz e o Vasco me surpreenderam muito, uma postura muito bacana defensiva, sabendo que tem o segundo jogo em casa. E a coisa, é um pequeno alento pro torcedor, é o tentar ver um copo cheio. Não é possível que o Corinthians vai fazer um jogo tão ridículo no Maracanã. Então, se ele fez esse jogo lamentável, ridículo, e não perdeu, e eu não consigo enxergar o Corinthians jogando tão mal no Maracanã, fica esse alento do tipo, vai jogar melhor, e aí você passa a ter alguma chance de ganhar o jogo. Porque jogar do jeito que jogou, eu acho impossível. Nem nas derrotas do ano. Olha, o Corinthians perdeu um 2-1 pro Bahia na Arena. O goleiro do Bahia trabalhou, bolas invertidas, pressão. E perdeu o jogo. Mas jogou muito melhor do que no empate de ontem. Então, o que fica um pouco de alento ao torcedor é, esses caras não vão repetir esse jogo péssimo que vocês fizeram. Vai ser um pouco melhor no Maracanã. Se vai ser suficiente, não sabemos. Mas pelo menos fique esse alento. Pior do que jogou esse jogo, eu não acredito que seja possível fazer isso. Você tem mais uma última troca. Pois bem. O Dieguinho, menino da base, não vai mudar muito a hora do Brasil. Cara, você tem o Romero no banco. Com todos os problemas que o Romero pode ter. A hora que esse cara entra,
Porque o torcedor de rede social é uma coisa. O do estádio ama o Romero e sempre amou o Romero. A Aline já fez muito jogo na beira do campo e sabe do que eu tô falando. Se você põe o Romero no final, ele dá 2 carrinhos lá, buscando, tentando fazer aquela pressão em cima do Vasco, ele inflama de novo o estádio, ele inflama o time. E outra, tem um negócio que nessas coisas, cara, você tem que acreditar nessas coisas. O Romero é o cara mais vitorioso desse elenco. Ele tem 6 títulos já pelo Corinthians. Esse cara, num jogos como esse, e sobretudo contra o Vasco, ele tem uma história de 8, 9 temporadas pelo Corinthians, vice-artilheiro da Arena, maior artilheiro estrangeiro. Sabe quem é a maior vítima dele no Corinthians? O Vasco. Chegou a fazer hat-trick no Vasco, lá em Brasília. O jogador, cara, nessa hora, eles se apegam nessas coisas. O cara mesmo, parece... Muito se apegam. Então vou no tarô aqui pra ver quem vai ganhar. Muito se apegam nisso, muito se apegam. O Paulinho, cara, com toda a história, esperei, o Paulinho falou assim, eu fui jogar lá no Centenário, ele foi jogar pelo Corinthians no Centenário. Pô, foi aqui que eu joguei muito pela seleção brasileira. Falou pros caras no vestiário. Pô, esse vestiário me traz alguma coisa. Jogador, acontece essas coisas. Porque ele jogou bem com a seleção no Centenário, ele foi jogar pelo Corinthians, faz um gol. Eu vou no restaurante, sempre eu como bem. Então assim, é bom. Nessa hora, cara, essa coisa, essa faísca que talvez última que precisar, você tem que ter esse entendimento. O Romero tem essa história linda no clube. Era o último, pode ser o último, deve ser o último jogo dele na história dele no estádio. Faltando 15 minutos, põe o cara pra jogar. Tira o Yuri, põe lá, não vai nem mudar taticamente seu time e deixa esse cara correr, a bola... Então assim, o Ricardinho tem essa essência de entendimento que o Massa trouxe que o Dorival não tem do clube. Porque qualquer um que tem minimamente essa essência... Põe o Romero e não põe o Dieguinho, que não vai mudar a hora do Brasil. Ou o Guinegão. Por que o Guinegão não joga mais? O Guinegão talvez não tenha essa história que você falou do Romero, mas é um cara que empolga a torcida, entendeu? Porque ele pode fazer alguma coisa diferente. Então, pelo menos, já chama a torcida de volta. Gente, o jogo, assim, quem era corintiano e vascaíno, se assiste o jogo com 1000% de interesse. Quem não, e quem estava trabalhando, como vocês que hoje teriam que comentar. Mas quem torce, para nenhum dos dois, para quem não torce, foi um jogo ridículo para assistir, foi chato, foi cansativo, parece que a hora não passava. Um amigo meu mandou mensagem, falou, cara, chegou uma hora me deu sono, era uma final, mas eu quis dormir, porque nada acontecia no jogo. Então você tá num estádio que minimamente você tem que, faz ali um lance, volta, sofre alguma coisa, e não acontecia nada no jogo. E ainda que a torcida tentou um pouco, a leste, lá no meio do campo, a norte com as organizadas, ainda tentaram, mas você não deu nada, um mínimo de faísca pro estádio tentar te ajudar um pouco mais, porque o jogo era concentrado no meio, uma marcação, todo travado, foi um jogo chatíssimo. Pra quem não era, pode mandar no chat aí, corintiano e vascaíno, era pra dormir, cara, porque não teve nada. Qual a defesa do Hugo Souza? Praticamente nenhuma. Qual a defesa do Léo Jardim? A do Yuri aí que tá mostrando agora, tava impedido, nem jogada de gol ia ser. Então assim, não teve quase nada o jogo inteiro. O Corinthians foi chutar uma bola no gol aos 45 do segundo tempo, gente. Dentro de casa. Então assim, foi um negócio, uma aberração a noite de ontem. Rodrigo, nosso editor, fala que a torcida estava ansiosa. Pra acontecer alguma coisa. Sim. Para que acontecesse... Não, e é natural também, porque você tem a final, seu primeiro jogo é em casa, não é o segundo, diferente de como foi na semifinal. E vou contar um bastidor aqui, que acontecia no Corinthians em 2011, 12, que para tentar exemplificar o que eu falei do Romero, porque o Romero não é craque, tá em má fase, e quem tá assistindo vai falar, o Romero não ia arrumar nada. Eu não tô pensando quase no campo, eu tô pensando no ambiente todo. Sabe o que o Tite fazia? Quando a coisa estava apertada no Pacaembu, ele sacava a carta do Zizal. O Zizal ia resolver a vida dele? Trouxeram um chinês pro Corinthians. Não. Só que esse cara ia pra beira do campo, o estádio se transformava. Porque as pessoas tinham curiosidade para ver esse cara jogar, parecia que ele ia entrar sempre bem, nem era assim, obviamente, mas mudava. Então ele usava a carta Zizal, que era para, em determinado momento, acender o jogo. Então é esse tipo de coisa que eu acho que o Dorival também, além de tudo que eu falei, até isso ele pegou, faltando 15, quando o menino entrou, 14 minutos,
não custava nada ter posto um cara como o Romero, que normalmente dá uma inflamada no estádio. Agora, ô Massa, o Memphis não vai jogar. Imagina o tweet do Vessone na hora que sair a escalação. Não, o Vessone morre. Ele até anunciou que o Memphis vai jogar os 90 minutos já no Maracanã, que não... Acabou, e não vai sair ninguém com dor, nada, porque... Agora não tem mais, é o último jogo, então, mas ele falou que vai jogar. Então, mas tá errado. É o último jogo, o Memphis, beleza. Então o Memphis é o que tá menos pior. Mas o que negou no do Yuri, eu não acho que você tá maluco, não. Não tô maluco mesmo, entendeu? Do jeito que o Yuri tá se arrastando e tal, beleza, pode ser tudo diferente domingo, mas a última amostra do Yuri aí foi brincadeira. Porque não adianta pôr depois tomar 1-0. Tem outro ponto. Né, entendeu? Outro então, ponto. Cara, surpreende o Vasco. O Dorival não foi surpreendido? Foi. Agora... Isso não dá para absolver o treinador. Eu estava pensando isso, ia falar, acabei não falando. Que é o seguinte, muito bem, eu vou jogar Botão com a Aline Fanelli, então eu vejo a forma como ela joga Botão lá. Não sei se ela sabe o que é isso, é outra geração, não sei. Conheço, tá bom. Botão, então eu falo, ela bate assim e tal, vou lá um goleiro assim, mas e se ela mudar? Como eu vou fazer? Exato. O cara tem que levantar lá na comissão técnica na hora de fazer a análise. Vem cá, ele é assim, ele jogou assim os últimos 10 jogos, tomou 12 gols. E se ele mudar? O que eles... Vessa, eu tenho dúvida. Aspecto tático, cartões, gramado e mando. E aí, o que fazer? Projete o fim de semana. Ali ele tocou no ponto de um dia a mais. Parece que é uma bobeira, mas não é. Um dia a mais é muita diferença para um atleta profissional cansado de última rodada, último jogo do campeonato. Então... Domingo para quarta teve segunda e terça. Quarta era o jogo. Quarta para domingo tem quinta, sexta, sábado para jogar domingo. Faz diferença. Então, eu acredito no Corinthians um pouco melhor fisicamente, apesar de ser o último jogo do ano. Quem tá meio aí, mais ou menos, Yuri, Garro, Ranielli, Memphis, eu acho que esses caras vão estar todos iguais em termos de dificuldade individual, assim, ou do joelho, ou do tornozelo, ou da panturrilha, enfim. Esse tipo de coisa eu acho que não vai mudar muito. O que eu acho que ele pode querer fazer, já que os caras vão estar um pouco melhor fisicamente, assim, em termos de cansaço, é repetir o time do Mineirão, do jogo 1 do Mineirão. Sem Garro. Sem o Garro, põe o bidon de meia. E o Negão na frente, do lado do... Pode até ser no lugar do Yuri, enfim, mas vamos dizer que ele repita. Eu acho que ele vai fazer isso. Aí tem Carrilho, Bidon, Maicon e Martínez, que é o time do Mineirão, que jogou melhor desses 3 jogos aí, o que se comportou melhor. Talvez ele faça isso, para poder... O time já se comportou bem fora de casa, num estádio lotado, ficou com a bola, fez perde pressiona, irritou o Cruzeiro, travou o Cruzeiro. Acho que eu vou tentar de novo. Acho que ele tem ali uma possibilidade de saída para jogar dessa maneira. Só para fechar sobre isso, porque eu sei que parece uma loucura que eu vou falar, mas o Corinthians ele está com uma pequena desvantagem agora, certo? Ele está decidindo uma final no campo do adversário. Não é tão desconfortável para ele se ele arrastar o jogo do jeito que for. Zero desconforto. E esperar ir para os pênaltis, ou sei lá, ou esperar que a torcida comece a ficar impaciente com o detalhe que o Vasco tem uma bigorna na cabeça, tá um jejum de títulos e tudo mais. Tem todo esse cenário, né? Então pro Corinthians é menos desconfortável se ele levar esse jogo no empate, vocês não acham? Na teoria você confia também no Hugo, né? Apesar do Léo Jardim ser um bom baita goleiro, mas você sabe que no mínimo você tem um cara que vai te dar confiança para você ir bem. O Corinthians ganhou as últimas 7 disputas de pênalti. O Massa sempre reclama do Palmeiras nas disputas de pênalti. O Corinthians ganhou acho que as 7 últimas. Então assim, você tem ali alguém que você pode confiar. Não dá para jogar para isso? Eu não faria isso, tá? Porque aí você vira... pode ser um pouco aleatório, mas... Você vira passageiro num carro sem motorista. Isso, mas não é ao mesmo tempo aquele trauma que o Palmeiras tem. Meu Deus, se for, acabou. Não é isso, pelo contrário. Uma classificação nos pênaltis. Isso, pelo contrário. Eu acho que você, de alguma maneira, fala... Eu tô indo, goleiro muito bom. Eu tô indo para um lugar que eu sei me virar. Pode não dar, você vai um pouco pro aleatório, mas eu tenho um caminho aqui. Não é
um pouco, repito, o Palmeiras sofre um pouco o trauma. Quando vai pro pênalti, meus amigos palmeirenses falam que desliga a TV, que sai do estádio, porque não, ele acha que vai dar errado. O Corinthians ao contrário. Amigo palmeirense? Ele tem bastante. Puxa vida. Ele acha que vai dar certo. O corintiano acha que no pênalti sempre vai dar certo. Ao contrário do Palmeiras, por exemplo, que acha que sempre vai dar errado. Então, mas não dá pra ser isso como o seu. Se eu vou pro Maracanã pra isso, isso eu já discordo. Então é isso, é como de praxe aqui, eu procurei separar mais o Vessone, fazer os cortes ali mais do Vessone mesmo. Claro que às vezes tem conversa paralela, um atravessa ali, mas o foco mesmo foi nas análises do Vessone. E é isso, mano, o Dorival tomou um baile tático do Diniz. A gente espera que o Dorival e a sua comissão técnica consiga contornar isso para no jogo de volta agora no Maracanã surpreender os caras, porque a gente sabe que esse time tem capacidade para jogar muito bem fora de casa. Cruzeiro, a gente venceu o Cruzeiro, venceu o Palmeiras, eliminamos o Palmeiras lá, então a gente tem essa capacidade de jogar muito bem fora de casa, né? Então é torcer agora para os caras fazerem o certo, porque se jogar essa bolinha que jogou ontem, cara, não passa um campeão não, mas se jogar o que vem jogando fora de casa nas Copas, aí assim eu acredito, mano. Se a postura for diferente, cara, o que me decepcionou ontem foi o Carrilho. Pelo amor de Deus, mano. Como um cara da qualidade do Carrilho erra aqueles passos ali. Passo de meio metro, mano. Passa aqui que é pra ele tocar no Mateuzinho, ele tocou pra lateral. Às vezes a gente até acha que o cara entra de sacanagem no jogo. E eu tava muito bravo, mano. Eu falava, não, ele entrou de sacanagem. Não é possível, cara. O Maicon e o Carrilho entraram de sacanagem no jogo. Não tem base os caras errarem o que eles erraram ontem. Não é cansaço. Parecia que os caras já entraram mortos no jogo, mas é complicado. Às vezes até birra também, viu? Não tem, o jogador de futebol é muito manhento. Às vezes até birra do cara ter ficado no banco. Ah, eu vou entrar aqui, não vou acertar nada, vou jogar de qualquer jeito, me deixou no banco. Eu não duvido de mais nada. Jogador mimizento pra caramba. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo show. Valeu, nós.